Eu dizia que nós vamos falar hoje sobre probabilidade condicional e variáveis aleatórias, distribuição de probabilidade, tá? Começando, então, pela probabilidade condicional. Imagine que nós temos dois eventos, tá? Do mesmo espaço amostral. Então, tem um espaço amostral e nesse espaço nós definimos dois eventos. Um evento A e um evento B. Evento A e um evento B, tá? Denota-se por A barra B, ou seja, a notação é essa daqui, P de A barra B, mas ela significa o quê? P de probabilidade de que A aconteça, dado que B aconteceu. Então, é uma probabilidade com condição, tá? A condição para A é que B tenha acontecido. Então, a gente denota dessa maneira. P de A barra B. Lê-se da seguinte forma. Probabilidade de que ocorra A, dado que B ocorreu. Essa é a ideia, tá? Então, essa probabilidade da condição de que A aconteça, dado que B aconteceu, ela é calculada como sendo a probabilidade da interseção entre A e B, probabilidade da interseção entre A e B, dividido pela probabilidade de B, tá? E nesse caso B, ele não é zero, porque B já aconteceu. Então, se você entender bem certinho a forma como se lê essa probabilidade, não tem como errar, tá? P de A barra B é a probabilidade de que ocorra A, dado que B ocorreu, tá? Aí funciona como? Em cima, eu calculo a probabilidade da interseção entre A e B, e embaixo eu calculo a probabilidade de B, que eu sei que B aconteceu já, ok? Então, essa é a ideia, tá? Probabilidade de que ocorra um evento A, sabendo que B já aconteceu. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos contar o número de casos favoráveis na interseção entre os dois, entre A e B, e dividimos esse número pela probabilidade do evento B, ok? Então, é simples. Encontramos a interseção entre os dois, calculamos a probabilidade da interseção, tá? Pegamos a probabilidade do B, que já aconteceu, e dividimos uma pela outra, tá? Se os eventos forem independentes, por exemplo, se A e B não depender um do outro, então a probabilidade de que A ocorra, dado que B já aconteceu, é a probabilidade de A, porque A não depende do B, tá? Mesma coisa, se for a probabilidade de B, dado que A já aconteceu, então vai ser só a probabilidade de B, porque A não depende dele, tá? Então, se eles forem independentes, continua sendo o que era antes, não muda nada. Por exemplo, considere um experimento que consiste em lançar um dado, tá? Queremos saber a probabilidade de que o número sorteado seja o número 2, sabendo que esse número é par. Então, como que eu resolvo isso aqui? Eu tenho uma probabilidade com condição, tá? Vamos definir aqui, ó. A como sendo... Nossa, ficou... Não tá aparecendo aqui os símbolos. Mas aqui é a intersecção, tá? Bom, eu sei que o número que saiu no dado é um número par. Dito isso, eu quero saber qual é a probabilidade que esse número seja o 2. É essa a ideia, tá? Na prática, a gente restringe o espaço amostral para aquele número que a gente sabe que já aconteceu. É mais simples, tá? Mas, se a gente não pensar pela prática, pensar pela fórmula, então vai ficar assim. Probabilidade de que aconteça A, dado que B aconteceu. Então, o que aconteceu, nós vamos chamar de B. O que eu sei que aconteceu? Eu sei que o número sorteado é par, tá? Esse número é par. Isso eu sei que já houve. O número sorteado é um número par. Então, eu vou lá definir quem é o evento, quem é o B. O B tem 2, 4 e o 6, tá? Num total de 3 elementos. Beleza? Então, defini o conjunto B. Agora, eu vou pegar qual é o conjunto A, que é aquele que eu quero saber a probabilidade. Sabendo que o B aconteceu, né? Qual que é a probabilidade do A? Então, o A é que seja o número 2, ok? Então, o A é o número 2, que tem um único elemento. E o espaço amostral tem 6 elementos. Então, eu defino qual que é o número de elementos do conjunto A. É 1. Isso aqui, na verdade, nem precisa. O número de elementos A não precisa. Eu preciso do número de elementos só da intersecção, tá?
Qual é o elemento em comum que tem entre o conjunto A e o conjunto B? O elemento em comum é o 2. Então, a intersecção aqui tem o 2, tá? Na interseção eu tenho um elemento. Então, como é que eu vou fazer? Probabilidade de B é o número de elementos de B divididos pelo número de elementos do espaço amostral, certo? O B tem 3 elementos. Então, vai ficar 3 em 6. Tá? Seguindo a formulazinha aqui, ó. Agora, a interseção. A probabilidade da interseção entre A e B é o quê? É o número de elementos da interseção divididos pelo espaço amostral, ok? Na interseção tem um elemento. Vai ficar 1 pelo espaço amostral que tem 6. Então, vai ficar de 1 em 6, ok? Agora, eu vou aplicar isso aqui na equação, na formulazinha aqui, ó. Probabilidade de que A ocorra, dado que B ocorreu, é a probabilidade da interseção, que é 1 em 6, pela probabilidade de B, que é 3 em 6, tá? Agora, a gente repete a primeira e inverte a segunda, vai ficar 1 em 6 vezes 6 em 3. Posso cortar aqui o 6 de cima com o 6 de baixo, fica de 1 em 3, ou seja, 33%. O que acontece nesse tipo de exercício? A gente acaba restringindo, porque qual que é a probabilidade de um evento? A probabilidade de um evento E é o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral, certo? Essa é a probabilidade de um evento. O espaço amostral, no caso da probabilidade condicional, ela fica reduzida àquilo que eu sei que aconteceu. Então, na prática, a gente faz essa redução no espaço amostral, tá? Mas se você for fazer pela fórmula, por essa fórmula aqui, ele vai funcionar sempre, tá? Probabilidade de que A ocorra, dado que B aconteceu, é a interseção entre A e B, dividido pela probabilidade de B, certo? Pode me interromper a qualquer momento, tá? Se ficar com alguma dúvida. Ficou meio bagunçado. Exemplo 2. Suponha que em uma urna há bolas numeradas de 1 a 15. Se o número sorteado ao acaso for par, qual é a probabilidade de que seja o número 6? Então, eu sei que o número sorteado foi par. Com base nisso, eu quero saber qual que é a probabilidade de que esse seja o número 6, tá? Então, eu tenho essa equação aqui, né? Probabilidade de que A ocorra, dado que B ocorreu, é a probabilidade da interseção de A com B, dividido pela probabilidade de B, tá? Essa é a fórmula que eu vou usar sempre que eu preciso. O que eu sei? Eu sei que a primeira bola que saiu foi um número par. Eu quero saber qual que é a probabilidade de que essa bola seja a bola de número 6, tá? Então, eu quero que a bola que saiu seja par e 6, certo? Tem que obedecer aos dois critérios, tem que ser 6 e tem que ser par. Então, a gente vai usar a mesma ideia, tá? Vamos lá. Número de elementos no espaço amostral. Nós temos 15 elementos, que são 15 bolas. O evento B, aquele que eu sei que é verdadeiro, tá? Aquele que eu sei que aconteceu, que é o evento B, ele possui 7 elementos. Por quê? São os pares, tá? Eu sei que o número sorteado é par. Então, esse evento B é um evento que aconteceu. Os pares são 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Então, tem 7 elementos no evento B, tá? Agora, vamos para a interseção. Entre A e B, o A é o que eu quero que aconteça, que seria o número 6, certo? Opa. Entre A e B, o elemento em comum é o 6. Então, a interseção tem aqui o número 6. Ok? Agora, vamos fazer aqui pela equação. Ó. Probabilidade da interseção de A com B. Então, a interseção tem 7 elementos. O espaço amostral tem 15, então a interseção é 7 em 15. A probabilidade... Perdão, interseção só tem 1. No B que tem 7. Pronto. Aqui. A interseção possui um elemento. Então, é 1 em 15, que é o espaço amostral, certo? O conjunto B possui 7 elementos. A probabilidade de B vai ser de 7 em 15.
Agora a gente repete a primeira e inverte a segunda. Temos que a probabilidade de que, já que a bola é par, a probabilidade de que ela seja um 6, ou seja, a probabilidade de que seja 6 dado que é par, ou a probabilidade de A dado que B acontece, que B ocorreu, certo? É o quê? Vai ser, posso cortar isso com esse, vai ser de 1 em 7, ou seja, 14,29%, ok? Então, é uma probabilidade com condição. Sabendo que uma coisa aconteceu, qual é a chance de que a outra também aconteça? Que a outra probabilidade também aconteça, ok? Alguma dúvida, pessoal? Entenderam? Entenderam? Aqui tudo intersecção, não sei porque que desconfigurou meu negocinho. Tudo ok? Tranquilo, então. Vamos lá. Terceiro. Suponha que um lote possua 10 peças, das quais apenas 4 são boas. Desse lote, serão retiradas sem reposição 2 peças. Se a primeira peça é defeituosa, qual é a probabilidade de que a segunda peça também seja defeituosa? Então, são 10 peças, 4 delas são boas, tá? E eu vou tirar 2 peças. Supondo que a minha primeira peça que eu tirei é defeituosa, qual é a probabilidade de que a próxima também seja, tá? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos usar a mesma equação, só que dessa vez de um jeito diferente. Por quê? Eu quero que a primeira peça seja defeituosa e a segunda peça também seja defeituosa. Então, eu quero um defeito na primeira peça e um defeito na segunda peça. Quando nós usamos a palavra e, estamos nos referindo à interseção, ok? A palavrinha e nos refere à interseção. Então, eu já sei que a primeira foi defeituosa. Com base na primeira sendo defeituosa, a segunda também será defeituosa. Eu quero saber qual é a probabilidade de que isso aconteça, que as duas sejam. Então, aqui, ao invés de usar a equação daquela forma que a gente fez antes, nós vamos dar uma adaptada nela. Vamos usar ela de uma forma diferente. Vamos usar ela de uma forma diferente. Tá? Olha só. O que eu tenho? A probabilidade de que A ocorra, dado que B ocorreu, é a probabilidade da interseção entre A e B, dividido pela probabilidade de B, certo? Se eu passar esse B aqui multiplicando desse lado, o que vai acontecer? A probabilidade de que A ocorra e B ocorra é o quê? É a probabilidade de B... Opa, deixa menorzinho, senão não vai caber. A probabilidade de que A ocorra e B ocorra vai ser a probabilidade de B vezes a probabilidade de A, supondo que B aconteceu. Então, se eu passar para lá, eu tenho o quê? Eu vou fazer um produto. Então, a interseção entre dois conjuntos é o quê? É a probabilidade do primeiro, a interseção entre dois eventos, perdão, é o quê? É a probabilidade do primeiro, vezes a probabilidade do segundo, supondo que o primeiro aconteceu. Então, a gente vai multiplicar a probabilidade dos dois eventos, tá? Então, ó, aqui eu fiz essa adaptação na fórmula, tá? Eu peguei a probabilidade de B e multipliquei aqui na frente. Qual que é a probabilidade de que B ocorra? Ou seja, que a primeira peça tenha defeito, tá? São 10 peças, 4 são boas, então 6 são defeituosas, certo? Então, a primeira peça ser defeituosa, a probabilidade que eu pegue ela é de 6 em 10, tá? De que a primeira tenha defeito. Supondo que a primeira tem defeito, qual que é a probabilidade de que a segunda seja defeituosa? Então, ó, é a probabilidade de B de A, dado que B ocorreu. Então, eu quero A, dado que o B eu já sei que aconteceu. Se o B aconteceu, então eu já tirei uma peça e essa peça tinha defeito. Me sobrou 5 peças com defeito de um lote de 10 peças. Então, agora só tem 9, porque foi tirado 1 na primeira vez, ok? Então, nós temos a probabilidade de que A ocorra e B ocorra vai ser o quê?
é a probabilidade de que ocorra o B, que eu já sei que aconteceu, vezes a probabilidade de A, dependendo do B. Então, aqui era 6 em 10, aqui vai ser 5 em 9, porque já foi tirada uma, certo? Na primeira vez. 6 vezes 5, 30, 10 vezes 9, 90, é uma probabilidade de 33%. Então, esse produto das probabilidades, ele vale quando? Quando você quer que aconteça um evento e outro evento. Então, são eventos dependentes. Um depende do outro. Vai acontecer o A de acordo com o que aconteceu no B, ok? São condições, probabilidade condicional. A condição que A ocorra é que B tenha acontecido, ok? Então, aqui é simples, né? A primeira peça defeituosa, 6 em 10. A segunda peça defeituosa, 5 em 9. Como eu quero que aconteçam as duas, ou seja, a primeira é defeituosa e a segunda também defeituosa, né? Então, aparece essa palavrinha e a segunda, uma coisa e a outra, então a gente vai usar a interseção, que nada mais é do que o produto entre as probabilidades. A probabilidade da primeira vezes a probabilidade da segunda, certo? Exercício, exemplo número 4. A força policial de determinada cidade possui um efetivo de 1.200 oficiais, sendo 960 homens e 240 mulheres. Nos últimos anos, 324 oficiais da força policial receberam promoções. Vejam as estruturas. Então, aqui nós temos um quadro, tá? Onde fala a quantidade de homens e mulheres oficiais que foram promovidos nos últimos anos. Então, foram 288 homens, 36 mulheres, um total de 324 oficiais. Não promovidos foram 672 homens, 204 mulheres, um total de 876 oficiais, numa força policial total de 1.200 pessoas. Ok? Vamos para a pergunta agora. As oficiais formalizaram uma acusação formal de discriminação, baseando-se no fato de que 288 oficiais masculinos foram promovidos e apenas 36 oficiais femininas foram promovidas. Como a gente pode resolver isso? Usando probabilidade condicional. Saber se as oficiais têm razão ou se elas não têm razão, tá? Qual seria a pergunta que responderia a esse problema? Qual seria a melhor técnica de probabilidade que eu poderia usar para responder esse problema? Alguém tem uma ideia? Alguém tem uma ideia? E aí? Como que eu poderia responder essa pergunta? Como que eu poderia ajudar os oficiais aqui a descobrir se houve mesmo diferença entre os oficiais promovidos e as oficiais promovidas? Se proporcionalmente não foi igual. E aí? Oficiais e oficiais, mulheres e homens. Elas reclamaram porque só foram 36 promovidas, enquanto que foram 288 homens promovidos. Como que a gente pode resolver isso? Podem falar, gente. O microfone também funciona. Tá tudo ativado. Não fiquem tímidos. Com base no total. Com base no total,
fica claro, né, e evidente que, obviamente, foram mais oficiais promovidos do que homens do que mulheres, né? Vamos dar uma olhada aqui. Antes de começar, tá, a resolver, é interessante fazer o quê? Fazer uma probabilidade simples, tá? Por exemplo, aqui, ó. Eu vou ver qual é a probabilidade de ser promovido sendo homem, tá? Qual é a probabilidade de ser promovida sendo mulher? Qual é a probabilidade de não ser promovido sendo homem e de não ser promovido sendo mulher, tá? Porque aí eu já tenho uma ideia mais ou menos do que acontece. Então, vamos chamar aqui H quer dizer que é ser um oficial homem, M é ser um oficial mulher, A é um oficial promovido e não A, que é o complemento, é um oficial não ser promovido, tá? Então, vamos calcular aqui, ó. Probabilidade de um oficial escolhido aleatoriamente ser homem e ser promovido. Homem e promovido. Então, vamos procurar aqui aonde que está homem e promovido. Ó. Homem e promovido. Tá vendo? 288 homens foram promovidos. Então, 288 de um total de 120 foram promovidos. Então, a probabilidade de ser homem e promovido é de 288 em 1.200, ok? Porque 288 homens foram. Então, há 24% de probabilidade de ser homem e ser promovido, nesse caso, ok? Então, 0,24, coloquei ali, depois eu vou fazer uma tabelinha. Essa tabela que a gente vai montar aqui é chamada tabela das probabilidades, tá? A gente vai colocar todas ali. Probabilidade de um oficial escolhido aleatoriamente ser homem e não ser promovido. Homem e não promovido. Então, vamos procurar aqui, ó. Não promovido e homem, ó. Tá na coluna homem e tá na linha não promovido. Então, esse povo aqui não foi promovido. 672 de 1.200. Então, vai ser 672 de 1.200, ou seja, há 56% de probabilidade de ser homem e não promovido. Ok? Agora, vamos para mulher. Probabilidade de um oficial ser escolhido aleatoriamente ser uma mulher e ser promovida. Mulher e promovida. Então, mulher e promovida. Tá aqui, tá? Então, vai ser 36 dos 1.200 oficiais foram mulheres e promovidas. 36 de 1.200 dá 3%. Ou seja, 3% das mulheres foram promovidas. Agora, a última. O oficial é escolhido aleatoriamente ser mulher e não promovida. Então, aonde que vai estar aqui? Mulher não promovida, tá aqui, ó. Então, são 204 entre os 1.200 oficiais, dá um total de 17%, ok? Então, calculei todos eles aqui, ó. Homem promovido, 24%. Homem não promovido, 56%. Mulher e promovida, 3%. Mulher e não promovida, 17%, ok? Coloquei todos esses valores aqui e montei um negócio chamado tabela de probabilidades, tá? Ó, homem não promovido, isso aqui é o quê? Probabilidade de ser homem e promovido, certo? H, deixa eu arrumar aqui que ficou feio. Probabilidade de ser homem e ser promovido, certo? H, E, A. Aqui, 0,03 é mulher e promovida. Mulher e promovida. Aqui embaixo é a negação, né? Não promovidos. Probabilidade de ser mulher e não promovida, tá? Então, aqui eu coloquei todos certinhos na tabelinha para ficar fácil de encontrar o que a gente precisa para responder essa pergunta aí. Ok. Dito isso, eu quero saber agora a probabilidade com condição, tá? Qual é a probabilidade de um oficial ser promovido, dado que é homem? Vamos lá, deixa vocês pensarem aí. Qual é a probabilidade de um oficial ser promovido, dado que é homem? Porque discriminação você tem que levar em conta
o gênero, né? Masculino, feminino. E se tem as mesmas condições, tanto sendo homem quanto sendo mulher. Probabilidade de um oficial ser promovido, dado que é homem. Zero vírgula 3. Pensar. Probabilidade de ser promovido dado que é homem. É a probabilidade de ser homem e promovido dividido pela probabilidade de ser homem, certo? Probabilidade de ser homem. Então, nós temos aqui qual é a probabilidade de ser homem? Probabilidade de ser homem dentro desse universo aí é de 80%, tá? Tem aqui, ó. É de 80%, ok? Dentre esses 80%, quantos são promovidos? Então, é a probabilidade, voltando aqui, ó. É a probabilidade de ser promovido, dado que é homem, é a probabilidade de ser homem e promovido, dividido pela probabilidade de ser homem, tá? Tinha que ser no outro slide, tudo bem. Ser homem e promovido. Ser promovido, dado que é homem. É a probabilidade de ser homem e promovido, dividido pela probabilidade de ser homem. Então, aqui, 80% são homens. Então, a probabilidade de que seja um homem é 80%. Então, o P de H aqui vai ser 80%. Homem e promovido, 24%. Então, a gente vai fazer agora a razão, ó. 0,24 dividido por 0,80, tá? Probabilidade de ser promovido, dado que é homem, é de 30%, certo? Promovido, sabendo que é homem, vai ser de 30%. Então, a chance de haver um promovido dentre os homens é de 30%. Muito bem. Agora, qual é a probabilidade de ser promovido, dado que é mulher? Promovido, dado que é mulher. Promovido. Dado que é mulher. Vai ser a probabilidade de ser mulher e promovida, dividido pela probabilidade de ser mulher. Como é que fica? Zero vírgula 15. Vejamos. Promovido, dado que é mulher. Então, a probabilidade de ser mulher é de 20%. Probabilidade de ser mulher e promovida é de 3%. Então, vai ser probabilidade de ser mulher e promovida 3%. Probabilidade de ser mulher 20%. 0,3% dividido 3% dividido por 20% me dá 15% exatamente. Então, a probabilidade de ser promovido, dado que é homem, é o dobro da probabilidade de ser promovido, dado que é mulher, certo? Mas ainda podemos fazer uma outra pergunta. Qual é a probabilidade de um oficial ser mulher, dado que foi promovido? Então, agora inverteu. Ser mulher, dado que foi promovido. Então, agora é certeza que foi promovido. Qual é a probabilidade de ser mulher? Vamos pensar aqui, ó. Promovido, ser mulher, dado que foi promovido. Então, tem que inverter a fórmula. Probabilidade de ser mulher, dado que foi promovido. Então, vai ser a probabilidade de ser mulher e promovida, dividido pela probabilidade de ser promovido.
Agora fica assim, tá? O que aconteceu a gente coloca sempre embaixo. Então, vamos pegar aqui os promovidos. Foram 27% promovidos, certo? 27% promovidos. Então, a probabilidade de ser mulher e promovida vai ser esses 27% que foram promovidos, dentre as que foram mulheres e promovidas. Então, vai ser 3% dividido por 27%, certo? 3% por 27%. O que é verdade, a gente coloca aqui no denominador. Dado que foi promovido, então 27% das mulheres foram promovidas, 27% das pessoas foram promovidas. 3% eram mulheres. Então, 11% a probabilidade de um oficial ser mulher, dado que foi promovido. Agora, qual é a probabilidade de um oficial ser homem, dado que foi promovido? Homem. Dois, três, dois, oito. 8, 8, 8. Vejamos. Então, vamos pegar aqui. Foi promovido 27%. Homens promovidos, 24%. Então, vai ficar 24 divididos por 27, tá? 24%, probabilidade de ser homem e promovido. 27% a probabilidade de ser promovido. Então, ficou 24% divididos por 27%, que dá 8,88% aproximadamente de probabilidade de ser um oficial. Ser homem, sabendo que ele foi promovido. Então, a chance de ser mulher, sabendo que foi promovida, é de 11%. A chance de ser homem, sabendo que foi promovido, é de 88%, certo? O que vocês acham? Quem tem razão aí? Já vai, daqui a pouco você pega o jeito, Vitória. Quem vocês acham que tem razão aí? As oficiais de reclamar ou não? Mas entenderam? Entendeu, Vitória? Entendi, sim. Entendeu? Beleza. Então, vamos lá. Então, essa mais ou menos é a ideia da probabilidade condicional, tá? É uma coisa dependendo da outra. E mais importante que isso são as interseções, tá? Calcular a probabilidade de que uma coisa aconteça e a próxima coisa aconteça também, tá? Isso também faz parte da probabilidade condicional. Aqui, só explicando como que foi feito, a gente já fez um desse anteriormente ali, mas existe a lei da multiplicação, que é você usar a probabilidade condicional para calcular a interseção entre dois eventos. Porque na última aula a gente fez o quê? A gente fez a probabilidade da união. Lembra? A probabilidade de A união B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção de A com B. Hoje nós estamos fazendo a probabilidade da interseção de A com B. A probabilidade da interseção é o quê? É a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, dado que A aconteceu. Ou invertido, tá? De B, de A, dado que B aconteceu, tanto faz. Desde que os eventos sejam dependentes. Se os eventos forem exclusivos, ou seja, um não inclui o outro, então basta multiplicar os dois eventos. Quando a gente quiser saber a interseção entre eles, tá? Então, a interseção é o quê? É a multiplicação entre os eventos. Se esses forem dependentes, a gente tem que levar em conta que o primeiro modificou no outro. Se eles não forem independentes, não precisa levar em conta que o primeiro modificou no outro e basta multiplicar as duas probabilidades. Então, aqui. Qual é a probabilidade de retirar de um baralho de 52 cartas sem reposição duas figuras? Pensem lá. Duas figuras. Figuras é J, é valete, dama e rei. Tá? Cada uma tem de 4 naipes.
E aí? Probabilidade de que a primeira seja uma figura e que a segunda seja uma figura. A primeira é uma figura e a segunda também é uma figura. Vamos ver aqui, então. Bom, a probabilidade de A, digamos que o evento A seja tirar uma figura na primeira carta, tá? Então, a probabilidade de que A ocorra é de 12 em 52, certo? Porque são 12 cartas de figura, cada uma daqui tem 4 naipes, então 3 vezes 4 são 12, ok? Então, são 12 em 52, tá? 12 cartas de um baralho de 52. A probabilidade de que a primeira seja uma figura é de 12 em 52. O evento B, vamos supor que é tirar na segunda carta, tirar figura na segunda carta, de modo que, sabendo que a primeira foi figura. Então, se a primeira foi figura, aquela figura que estava na primeira, aquela imagem da primeira carta, diminuiu uma aqui para a próxima, tá? Na primeira foi tinham 12 figuras, agora para a segunda, desculpem, agora para a segunda eu só tenho 11 figuras, ok? Então, como uma figura já foi, a probabilidade de sair figura na segunda carta é de 11 em 51, tá? Multiplicando ali, 12 vezes 11, 132, deixa eu fazer essa conta de novo. E 52 vezes 51, 2.652. 132 divididos por 2.652 vai me dar 0,0497, ou seja, é de aproximadamente 4,97% a probabilidade de que, se na primeira vez saiu figura, na segunda sai a figura também, tá? Não é muito difícil de acontecer. 4,97%. Então, nós multiplicamos as duas, ó. Probabilidade da primeira vezes a probabilidade da segunda, dado que a primeira aconteceu, tá? Então, uma dependendo da outra. Agora aqui. Essa aqui eu gostaria que vocês fizessem, tá? Por quê? Porque essa aqui, ela tem coisas para lembrar da aula passada. Tem o ou aqui e tem o e. Tá? Então, aqui a gente vai usar união. Aqui a gente vai usar interseção. Tá? Façam aí. Ver o que acontece. Por favor. Vamos ver aqui.
Vejamos. Probabilidade de ocorrer uma bola branca ou um número par. Vou fazer aqui o espaço amostral, tá? Bola branca ou par. Então, vamos colocar aqui B, bola branca. São quantas bolas brancas? 10 bolas brancas de 1 a 10 e 5 bolas verdes de 11 a 15. Então, são 10 bolas brancas numeradas de 1 a 10. Então, aqui o B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? 10 bolas brancas. Qual é a probabilidade de ocorrer uma bola branca, que é o B, né? Probabilidade de ser branca ou par. Então, é branca ou par, certo? Ou é união. Isso aqui significa ou. Vai ser a probabilidade de ocorrer uma bola branca mais a probabilidade de ocorrer uma bola par menos a interseção entre branca e par. Ok? Então, probabilidade de ser branca são 10 em 15, certo? 10 em 15. Probabilidade de ser par. Então, a gente tem 15 bolas, ok? Quantas são pares? Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. São 7 pares. Então, é 7 em 15. Quantas são pares e brancas? Pares e brancas. Então, tem que ser, ao mesmo tempo, par e branca. Pares e brancas, nós temos o 2, até 10 são brancas. Então, nós temos o 2, 4, 6, 8 e 10. Nós temos 5 pares e brancas. Então, vai ser 5 em 15, ok? 10 em 15, mais 7 em 15, menos 5 em 15. 10 mais 7, 17, menos 5, 12 em 15, ou ainda 80%, certo? 0,8, 80%. Aqui, ó, vou fazer aqui que facilita. Tá lá, branca ou par. 10 em 15, mais 7 em 15, menos 5 em 15. Que vai dar 12 em 15. Aqui ali apaga todos os sinais. Que é igual a 80%, ok? 80% de probabilidade de ocorrer uma bola branca ou um número par. Agora, branca e par. Branca e par. Probabilidade de ocorrer uma bola branca e par. E significa interseção, né? Interseção. E 0,33. Aqui, na verdade, para facilitar a nossa vida, tá? Ao invés de fazer a conta, você pode pegar aqui, ó. Dentre as bolas brancas, quantas são pares? É mais simples, tá? Se você fizer dessa forma. Par e branca, tá? Par e branca. Dentre as bolas brancas, nós temos 15 bolas, ok? 15 bolas, eu quero que seja par e branca. Quais são aqui as pares e brancas? Essa e essa, ok? Então, são 5 em 15. Não precisa usar a fórmula todas as vezes, tá? São 5 em 15, porque dentre as 15 bolas, 5 são pares e brancas. Não tem necessidade de fazer a fórmula quando tá fácil de enxergar assim. É claro que se não tivesse como enxergar, né? Aí você faria a fórmula tudo certinho lá, mas aqui não precisa porque tá bem facinho lá. Ocorrer uma bola branca sabendo que o número é par. Então, agora a gente vai restringir o nosso espaço amostral para os pares. E dentre elas, vamos encontrar a branca.
Só falando agora dos números pares. Sabendo que o número é par. Sabendo que é par, a probabilidade seja branco. Então, vou pegar aqui os pares. 1, 2, 3, 5, 6, 7. São 7 pares, tá? Então, probabilidade de que seja par branca, sabendo que o número é par, vai ficar o quê? De 5 em 7. Por quê? Porque são 7 pares. Desses, eu quero aqueles que são brancos. Então, é branco, considerando só os pares. Então, meu espaço amostral perdeu todos os ímpares. Ficaram só os 7 números que são os pares, tá? Desses, quantos são brancos? São 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? 5 pares dentre os 7, 5 brancos dentre os 7 pares, então de 5 em 7, que dá um total de 71,43%. Certo? Ficou claro? Esse exercício aqui é bom que tem a diferença entre tudo que acontece, tá? Interseção, união aqui no primeiro, interseção aqui no segundo, e aqui condicional no terceiro. Ok? Tudo que a gente viu. União, interseção e probabilidade condicional. Tudo no mesmo exercício aqui. Legal? Alguma dúvida? Entenderam essa parte? Tranquilo? Então, beleza. Então, ó, na segunda parte, nós vamos falar agora sobre variáveis aleatórias, tá? Então, são 9h22. Vamos fazer uns 15 minutinhos de intervalo, daí a gente volta e fala sobre variáveis aleatórias, tá? Para dar uma esparecida na cabeça e não já chegar com os dois pés juntos. Então, vou dar uns 15 minutinhos e a gente já volta e fala sobre variáveis aleatórias, beleza? São 9h22, 9h37. Voltamos, tá? Voltamos às 9h37. Até daqui a pouco.